Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, amigo do Endurance Cast. Estamos de volta para mais um episódio da temporada 2026. Estamos gravando aqui no meio para o final de janeiro. Sabemos lá quando vai ao ar, né? Mas quando for ao ar vai ser um episódio muito especial, né? Especial porque eu trago aqui um amigo que já virando quase sócio do podcast, das pós-graduações, está comigo em todas as jornadas e agora também com muita honra. Eu tenho estado com ele nas jornadas, o convite tem sido recíproco e que tudo que se refere ao ciclismo, à potência, eu vou atrás dele perguntar, olhar, beber da fonte, aprender, trocar ideia. Então, novamente, eu trago com vocês, porque, novamente, nós gravamos um podcast que ele foi mediador junto comigo, com um atleta de elite de ciclismo. Então, eu pedi o socorro, mas eu não posso perder a oportunidade de gravar um episódio com ele. Márcio Lazzari. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Faz a sua breve apresentação, falando brevemente do seu histórico. Não pode pular aquela coisa que o telefone da sua casa tocava, para inscrição de prova de bicicleta. Tá manjada essa, hein? Porque o pessoal volta nos episódios anteriores, está fantástico. Quem quiser entender de potência de bike, os episódios que nós gravamos falam muito sobre esse contexto. Sim. E a gente deve dar alguma pincelada nesse assunto, mas ser mais amplo no nosso espectro aqui, né? Mas fala um pouquinho do seu lastro, do seu viés com educação física, com ciclismo, antes da gente falar da temática de hoje. Sandro Rodrigues, obrigado pelo convite. Os colegas que escutam a gente aqui no Endurance Cast, muito obrigado também pelo prestígio, pela oportunidade. Eu tenho 46 anos e já me formei há 26 anos. A educação física ela já faz parte, como você contou, já fazia parte da minha história dentro de casa. Minha família organizava eventos de mountain bike e de corrida de rua. E aí depois eu naturalmente fui para o curso e fiz o mestrado. Hoje eu sou professor no Instituto Valorize pós-graduação. E o Sandro Rodrigues, ele é o meu chefe. E eu tenho orgulho de dizer que ele é um puta chefe bacana, legal pra caramba de estar com ele. A gente começou um pouco esse contato, né, falando de potência, mas o Instituto Valorize trouxe na pós-graduação uma oportunidade para eu falar mais do que é potência meramente, e eu gosto muito de falar outro lado do ciclismo, que é o aprendizado, a iniciação, até o alto rendimento, falar várias facetas do ciclismo. E eu atuo não só com ciclismo, eu atuo também no triatlon, eu atuo também na corrida de rua, como uma assessoria esportiva, eu faço mentoria para alguns profissionais da área de educação física. Eu recentemente organizei o Tech Bike, no qual o professor Sandro fez parte, foi muito legal a apresentação dele lá, marcou, inclusive a avaliação, viu, Sandro, da tua apresentação não poderia ter sido melhor, os comentários eram mais do Sandro, mais treino de força, tenha outros, e foi mesmo super legal a reação aí do público. E nesse momento eu sou um cara que tenho muito controle à distância do treinamento, tá? Tenho esse viés acadêmico, gosto, não sou hoje um professor na graduação, mas gosto de dar treino, gosto de acompanhar à distância e estou à disposição. Se você precisar fazer um convite aí de qualquer evento, eu sou desses caras, igual você falou, você pergunta quando que eu estou dentro, porque se é você, eu sei que vai dar certo. Sensacional, Marcinho, muito obrigado. E acho que deixar um beijão para Marcela, porque sempre que eu olho para você assim, me vem na cabeça a Marcela falando, pô, o Márcio vai, ela gosta de estar em tudo, porque ela tem um carinho muito especial por você. A Marcela tá em tudo quase que eu tô, né? Então é minha sócia, Sim. Leva as coisas, então não tem como que a gente gravou um podcast, eu esqueci de mandar o beijo que ela te mandou. Opa, que legal. Né? Dá um beijo no Marcinho. Mabetone, beijo, Aê. Você é muito querida. Olha que legal, Márcio, você já tocou numa temática aí, né? Como eu lhe disse, o pessoal que quiser saber sobre potência, que o podcast foi basicamente inteiro que nós gravamos sobre isso, volta lá, assiste, não que nós inevitavelmente vamos falar talvez em algum momento de potência, mas eu queria usar como a temática central
o Tech Bike, né? Que a gente já tem esse viés, eu e você, de gostar tanto da parte acadêmica quanto da parte prática de treinamento, né? E talvez se juntar isso, saia um congresso com prática, que foi o que saiu, né? Então, assim, eu achei que ele foi enxuto, né? Relativamente pequeno, mas teve muita qualidade. Eu acho que assim os grandes eventos para dar certo, você precisa fazer uma coisa menor para ter a certeza de que deu certo, da onde para isso crescer. Mas pelo feedback das pessoas que me deram também, que participaram de lá, fala um pouco como que foi desde o começo da organização e o resultado, que foi legal, porque você me falou agora dos feedbacks, eu não recebi ainda, então estou recebendo os feedbacks, sim. Mas fala um pouco desse contexto do Márcio, além da parte técnica e da parte aplicável que a gente vai falar do ciclismo, como que foi organizar e quem mais esteve presente, né? Sim, 2 dias de evento em Alphaville, os dias 7 e 8 de novembro de 2025, então ano passado que aconteceu essa reunião. A proposta era mesmo trazer tecnologia, juntar tecnologia, praticamente o mundo wearable, com a ciência do esporte no ciclismo. E aí a gente construímos alguns painéis temáticos que passaram não apenas pelos vestíveis, por esses wearables, os anéis, cintas, coletes, sensores que a gente coloca, anexa no corpo, que é hoje o mundo nanotecnológico, que permite uma incrível leitura de dados, sincrônica, precisa, e que ajuda a entender melhor a biologia do corpo, que no final do dia trata-se disso, não é ter dado por dado, e a partir dessa biologia mais compreendida, você poder intervir via uma junta médica, fisiologia, fisioterapia, nutrição, educação física no corpo técnico, né, de competência mais imediata, mas a gente pensa sempre num espectro maior. O Tech Bike ele veio com proposta aerodinâmica também, com tecnologia de ponta em sensores acoplados na própria bicicleta do indivíduo. O Eric de Golyer, CEO da Body Rocket, ele estava online na conferência, tivemos uma intérprete presente lá, uma equipe que fez a tradução em tempo real disso. O Daniel Green, um performance consultant, um consultor de desempenho do time Israel Premier Tech, na época chamado Israel Premier Tech, que recentemente mudou de nome a equipe, esteve também online, então foi mais um convidado estrangeiro para falar de detecção de overtraining em atletas de ciclismo profissional, além do público brasileiro que teve assim no Everton Crivoy, que é um colega que a gente tem em comum, também professor do Valorize, o treino de força, um núcleo comum ao teu, falando do VBT. A Larissa Zink, que esteve presente, que é daqui de Campinas, onde a gente grava esse podcast, da Neuroesporte. Ela apresentou a neuromodulação como uma ferramenta possível para melhorar a recuperação dos atletas. O Fernando Rianho, um bike fitter, o José Cruvinel Neto, médico do esporte, que falou dos wearables e do controle da carga interna e externa. Então, a gente, junto com o Sandro e comigo, a gente juntou esse pool de informações para começar a incentivar essa teoria e prática de treinamento e também do que o mundo moderno nos oferece hoje. A gente sabe que tem muita gente que acha incrível, acha bacana ter os dados, mas não sabe o que fazer, né? Temos educadores físicos trabalhando com 55, 60 anos de idade, que às vezes não estão antenados nesse aspecto da tecnologia, mas são extremamente competentes em outras habilidades dentro da nossa área. Então, acho que o Congresso, quando ele é acadêmico, ele tem aquela missão de entregar o conhecimento e a produção de pesquisa, né, recente. Quando a gente fez o simpósio Tech Bike, a gente quis mesmo trazer esses profissionais que estão justamente ali interagindo, fazendo essa interface de forma bem dinâmica, e você foi um deles e brilhantemente cumpriu o papel, totalmente alinhado com o que o Tech Bike queria, com o que os patrocinadores e apoiadores do Tech Bike, o que eles imaginavam, e foi realmente um sucesso, porque da tua participação aos demais brasileiros e os estrangeiros, todos gostaram muito de estar lá e eu fiquei muito feliz. Foi um desafio organizar. Eu
Eu sou educador físico, eu não sou um cara de reunião, de prospectar o mercado, de entender, de ter esse feeling. Foi minha primeira incursão e deu certo. Mas eu terminei financeiramente estrangulado, confesso, sim, foi no limite. Tive muitas ajudas no meio do caminho que me surpreenderam favoravelmente. Se não fosse essas ajudas eu não conseguiria fazer. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria entregar um material de qualidade para os participantes, queria que os palestrantes fossem promovidos e queria que os patrocinadores e apoiadores se sentissem realmente divulgados e inseridos como vanguardistas, como apoiadores, como pessoas que estavam ali acreditando. Então, a gente conseguiu realmente ter sucesso. Além do feedback técnico, né, do evento, a palestra foi boa, o coffee break, o horário foi pontual, o coffee break estava ok, o lugar era adequado. Acho que, tecnicamente, o simpósio ele entrou no mapa, entregou, as pessoas querem ir de novo, e acho que tudo indica que em 2026 vai acontecer de novo. Acho que tudo indica que foi bom também. Sensacional, Marcinho. Somebody love. Eis-me aqui, digníssimo. Muito legal, né? Nesse contexto, a gente sabe que, e vê nos seus olhos também, porque é mais uma de nossas empatias, né? Que, assim, a grana, é lógico que a gente... É consequência, né? Assim, se vier, a gente gosta, faz bem, mas, assim, o legado, você fazer uma coisa bem feita, a gente é muito parecido com isso, né? Então, assim... Cara, a gente ama o que faz, e entregar e passar o bastão e fomentar o esporte, as coisas melhorarem e a gente deixar alguma coisa, isso faz parte do seu DNA, né? Eu vejo isso também. Mas, conta aí, eu vi que me surpreendeu esses palestrantes internacionais e a gente sabe que os nacionais aqui vira assim, a gente se conhece, aí vira amizade, conversa, conhece da capacidade, vem. Você já tinha algum tipo de relação com esses palestrantes internacionais? Você estreitou a partir de... Como foi esse rolê que a gente não conversou sobre legal, isso, né, boa cara? Pergunta, cara. É curioso. Ninguém perguntou sobre isso até agora. Eu já olhava a operação internacional da Body Rocket, a empresa que fez os sensores aerodinâmicos para colocar na bicicleta. Eles abriram um processo chamado crowdfunding, que é a vaquinha para investimento. Então, a pessoa física poderia ser um sócio, ter uma participação na construção dessa empresa. Isso aconteceu antes da pandemia. E eu já acompanhava esse processo. Quando eu tentei colocar algo, mas ir para os finalmente, assim, eu era uma empresa do Reino Unido e não consegui, porque eu não tinha uma conta lá fora. Eu estava disposto a colocar pouquinho, mas eu estava disposto a participar disso numa aventura. Me decepcionei um pouco, mas mantive o contato com a empresa e vi que a empresa demorou para lançar dentro dos prazos que eles tinham inicialmente estabelecidos, mas eu vi que eles constantemente estavam fazendo os aperfeiçoamentos. E quando eles anunciaram que eles estavam prontos comercialmente, aí eu falei, agora, já que eles estão no mercado, agora é a hora que eu quero fazer alguma coisa, eu vou me apresentar. Me apresentei como organizador de um simpósio e, para minha surpresa, eu fui muito bem recebido, porque desde a primeira reunião o cara... Não, parece que eu te conheço de algum lugar. Foi uma conversa muito simpática. Quer dizer, o CEO da empresa me recebeu e eles já tinham 7 membros do time trabalhando, um engenheiro, um analista de dados, uma pessoa do marketing, enfim. Já tinha um corpo relativamente, uma empresa pequena ainda, mas já tinha um staff. E ele que me recebeu, e eu fiquei muito feliz com isso. E dali eu comecei a criar muita coragem, porque eu já tinha o teu nome em mente, mas eu precisava de um diferencial do evento para falar para os brasileiros que, poxa, vai ter alguma coisa nova acontecendo. E aí foi assim que eu ganhei uma energia inicial. Além da receptividade deles, eu também fui conversando com os brasileiros, e aí quando eu falei, meu primeiro evento, não tem patrocínio, aquela coisa, todo mundo falou, cara, vamos lá, vamos fazer. Então eu falei, então ok, é isso. Aí comecei a levantar números, né? Quanto vai custar o chazinho, o café, isso, aquilo.
Aí comecei a ver um evento, falei, meu Deus, cara, que loucura, eu não vou entrar nessa, não vou. Só que foi bem nessa hora, quando eu tinha o sim de todos, inclusive dos gringos, sem uma data exata, que eu montei um projeto, e aí esse projeto eu me aproximei de alguns contatos que eu já tinha, e eu falei, olha, vamos. O cara falou, vamos, olha, a cota, o valor é esse, me ajudaram, e aí eu ganhei um impulso para poder pagar a locação do espaço. Quando eu consegui pagar a locação, aí o resto é história, detalhe, viu, Sandro? Eu ganhei muita força, esses parceiros iniciais, a U2E, medidor de potência, a Trek e a Livos, que é um software, um aplicativo para controle de treinamento à distância. Eles, cara, foi tudo que eu precisava, me deram a confiança e aí eu segui nos detalhes, aí fui recebendo algumas inscrições, aí saiu o Tech Bike, assim. Fácil assim. Sensacional, mas são esses desafios, né? E foi muito legal. Tinham 2, né, participantes internacionais. Sim, sim. O Daniel Green. Eles estavam linkados, como que você contou a história de um, né? O que aconteceu no dia lá, a história curiosa, posso contar? Pode. É que o evento, assim, já tinha definido a participação deles no período da manhã, na sexta-feira, junto com os outros brasileiros. E aí o curso do Sandro junto com o Márcio no sábado. O Márcio e o Sandro estavam super flexível, fácil, a sala reservada, os materiais já devidamente posicionados, a gente precisava de barra, anilha, eu precisava de um rolo, uma bike, medidor de potência, estava tudo certo. Só que na sexta-feira, que era o momento dos gringos se apresentarem, recebi uma notificação lá do prédio onde estava o Tech Bike, um espaço no Alphaville super legal, lá da equipe da Orgânico. E aí eles me falaram, olha, cara, vai ter um exercício do Corpo de Bombeiros e vamos ter que evacuar o prédio bem no meio da apresentação, cara. E me comunicaram isso com 24 horas de antecedência. Então, quer dizer, eu tinha 2 calls internacionais, sendo um no Reino Unido com 4 horas de fuso para frente e um australiano com 14 horas para frente, porque ele caprichosamente mora num lugar na Austrália, não são só 12 horas, né, que é um padrãozão da Austrália, né? Tipo, sabe aquelas notícias, meio-dia você liga o telejornal e já é ano novo na Austrália? Sim. Não, ele caprichosamente ele era um pouquinho mais para frente ainda, e aí foi super difícil, rebolamos lá na alternância das palestras, mas eu consegui colocar o cara, quer dizer, o australiano, ele acabou palestrando de manhã no horário da Austrália dele, no sábado, e para a gente era o fim do dia no Brasil e deu super certo. Aí o resto é história, sucesso. A Lari brilhou, o Cruvi brilhou, o Rianho brilhou, o Cruvinel, o Everton Crivoy e os palestrantes gringos também na conferência internacional. Deu super certo. Ótimo, Marcinho, muito legal. E como você sabe, né? Então, assim, os ouvintes aqui e os telespectadores, porque agora nós estamos no YouTube e no Spotify, né? Opa. Não é só os ouvintes, né? Opa, por isso que a gente está num estúdio profissional com o Brunão aqui gravando a gente, né? Mas a gente sabe que o produto final do Tech Bike acaba sendo o perfil dos nossos espectadores aqui, né? Que temos 2 características. Sim, temos os profissionais da área e os usuários. Então, mesmo que diretamente e indiretamente, o Tech Bike fomenta a ponta das 2 cordas, né? Tanto os profissionais capacitados que vão se refletir, porque ali muita gente, treinador, dono de assessoria, sim, que vai refletir isso em você que treina no dia a dia, não é? A sua ideia era essa também? Eu imaginava atrair algum amador, entusiasta, curioso, que tem um crivo de ciência, gosta de ler, um pouco mais técnico, mas o que predominou no final mesmo do evento foram os treinadores técnicos de assessoria, médicos do esporte, tive um fisioterapeuta, 2 nutricionistas. Os números ainda são bem modestos, né? A gente está falando de uma participação assim, flutuante de 60 pessoas, participantes do primeiro evento. Muitos convidados em meio a isso, inclusive devo dizer, algumas homenagens foram feitas, né, na sexta-feira. Sempre me senti com essa obrigação de dar valor àqueles que vieram antes de nós ou àqueles que abriram portas para que a gente pudesse falar facilmente, criar. Eu sei que teu trabalho é de 4 anos, criar
a frase, né, Sandro? É fácil criar um podcast, mas difícil é manter. 4 anos é uma baita conquista. Então, pessoas que hoje têm o nicho Endurance para ter um podcast especializado, porque outras pessoas trabalharam para que a gente pudesse chegar aqui. Quis lembrar algumas pessoas que eu acho que, tanto para a sociedade, quanto para o treinamento, ou para a tecnologia, eram importantes. Acabei, então, trazendo 3 homenagens junto dessas palestras no Tech Bike e me senti ali, cara, com essa missão entregue. Claro, eu acho que tem um projeto para 2026 para acontecer. Atrair os curiosos, os amadores que não profissionais da área, dependem de outras ações e acho que tenho que estudar isso melhor junto com colegas, mas é um caminho. Eu acho que é uma mudança de mentalidade que a gente quer, que não podemos apenas a educação física ficar na mão dos educadores físicos, né? A gente não pode falar de esporte e pensar apenas em educação física. A gente tem que falar de uma massa muito maior. A gente tem que trazer o nosso aluno de assessoria, ele tem que, de alguma forma, falar, cara, por que não eu ir a um simpósio? Afinal, é um simpósio, não é um congresso. Eu penso que se fosse um congresso, sim, onde ali a divulgação de anais dos trabalhos publicados, a divulgação de pesquisas recentes, de uma conduta acadêmica muito bem definida, protocolar. Se fosse esse approach, eu, entenderia por que o aluno não quisesse ir, mas eu acho que é uma ideia mantida para 2026, formar um simpósio novamente, não criar uma outra estrutura, para que tenha temática teórico-prática e que atraia esse amador. É fundamental que tenha isso, cara. Não, muito bom. E a gente tem até um exemplo aqui, né, que acabou de gravar o podcast com a gente. Quem veio aqui foi um atleta, claro, que aí eu percebi, você pegou o gato e falei, cara, esse cara é diferente, né? Tudo bem, sim, que ele está envolvido, mas quanto mais o atleta conhece do desporto, da modalidade, dos mais a fundo, assim, isso ajuda no treinamento, né? E o Caracinha, né, que veio aqui com a gente, gravou, sim, ele estava lá como espectador. 20 anos de idade, estudante de medicina, exímio ciclista, esteve lá conosco, cooperou na minha apresentação, num modelo. Verdade. Ele foi um cobaia, pedalou, produziu os watts para que as pessoas lá sentados na plateia pudessem entender o que é o controle das medidas de potência em treinamento de ciclismo. Era um ambiente indoor, controlado, mas ele cooperou, mostrou desenvoltura desde aquele momento. E aí a gente, né, ficou atento. Aí você, na tua apresentação, vendo como ele falava, como ele se comportou, acho que você também tem sensibilidade, você percebeu, poxa, por que não? Trouxe exemplos dele, ele ficou próximo de nós, e aí quando você fez o convite agora, ele estava aí. E a gente descobriu que ele é um estudante de medicina, no 5º semestre, e que certamente vai ser um influenciador de alta qualidade. Quer dizer, que quando um cara desse perfil, eu fico pensando num aluno da assessoria, aquele teu aluno, meu aluno, se ele vai para o Tech Bike, eu fico pensando o que ele não vai influenciar, né? Exatamente. Eu acho que desde a participação, da pergunta técnica dele, desde o olhar crítico, se está tudo bem produzido, se o cenário, o ambiente, se o evento ele é adequado. Eu acho que disso até as dúvidas, tudo que ele vai trazer, eu acho que é espetacular, cara. Eu acho que esse é o público que a gente tem que atrair. Ótimo, Márcio. Outra coisa que eu queria também fazer o viés com que eu tenho muitos corredores, muitos triatletas que nos ouvem também, nos veem também agora, né? E assim, eu queria... A característica do Endurance Cast é trazer ciência, mas com uma linguagem simples. Então, de repente, a gente se empolgou com o ciclismo e traduz para o corredor que está nos ouvindo hoje, para o triatleta que gosta de bike, assim, o que é na prática um sensor aerodinâmico? Porque você pegou e falou, o cara é o gringo, sensor aerodinâmico, o que é isso? Que peça que ele vai pôr na bike? O que é e para que serve? Aonde tem isso? Também. É de comer? Como se reproduzem? O que fazem os sensores aerodinâmicos? A Body Rock tem uma proposta de medir esse gasto energético junto com
sua movimentação biomecânica e o controle de fluido, que é o ar em deslocamento. Então, eles posicionam sensores diferentes em áreas diferentes da bicicleta, para que ele tenha, se é aerodinâmico, é ar, é o que você desloca. Se tem isso, tem que estar mais na frente da bicicleta. Eles entendem que tem um sensor com essa característica importante ali para ser o primeiro ponto de contato. No selim, como é uma área onde você está integrando, né, o atleta, ele está conectado à bicicleta pelo selim, né, na verdade. Então, a movimentação biomecânica ali naquela região é bastante importante também. A medida de potência, eles entendem que é outra saída de energia, que lá no final você tem então um balanço entre saída de energia, movimentação biomecânica e o fluxo do fluido, né, em movimento. Então, quando integra-se cockpit, que é o guidão, com o selim e os pedais, você tem um sistema aerodinâmico. É isso que eles entendem. Quer dizer que não adianta colocar só algo lá na frente da bicicleta. Eles entendem que você não está medindo todo o sistema. Você está medindo uma passagem de ar, mas todo o sistema não. O sistema ele é biomecânico e ele é aerodinâmico. Ele é a integração disso. Então, eles avançaram nesse formato. Então, eles têm hoje estudos em túnel de vento que validam os sensores portáteis. Então, é uma precisão de ordem de 0,5% a 1% de erro, comparado ao túnel de vento, que é um padrão ouro, mas com a grande vantagem de você fazer isso na rua, de você fazer onde as coisas acontecem. Muitas vezes, o atleta ele vai para o túnel de vento e ele fica estacionado num rolo com um grande ventilador na frente dele, tomando algumas medidas aerodinâmicas, mas ele está parado. E aí ajusta-se a melhor posição aerodinâmica. Você mede, você tem competência para dizer, olha, guidão um pouco mais para cima, cotovelos afastados, o capacete, a roupa. Você muda uma série do vestimento, da vestimenta, à bicicleta, ao capacete, uma série de parâmetros para você chegar a uma conclusão. Olha, esse aqui é o seu melhor setup, a sua melhor configuração. Só que quando o atleta vai para a rua, nem sempre ele consegue manter aquilo. Ele não consegue manter aquela postura. Você identifica algo no laboratório, mas que você não consegue realizar lá na rua. Então, a proposta da Body Rocket, por exemplo, é você conseguir, em tempo real, as mudanças que você faz de você ir 1 centímetro para frente no selim, 1 centímetro para trás, que são imperceptíveis, elas podem gerar mais ou menos ganho aerodinâmico. Então, é essa nova fase que a gente vive agora, de sensores que estão lá, medindo no campo, em tempo real, com alta precisão. Melhorou muito, Márcio. E agora me veio à mente aqui a sua aula no Valorize, que eu já assisti, né? Isso é uma aula para... A gente vai para a 5ª turma agora, vai lançar esse mês, né? Pois é. Vamos para 1.000 professores formados Uau. em Endurance, né? Que legado que a gente deixou, né? A gente está desde a primeira turma, né? Mas eu falo isso... Brasilzão grande. Eu falo isso, Márcio, porque assim, às vezes quem nos está nos ouvindo aqui, também vendo, e o número que falou, eu que sou da área, gosto desse conceito, fiquei assustado. Imagina quem não entende muito. Eu quero trazer que você fala, eu vou fazer uma analogia, mas aí você explica melhor, que é bem diferente do nadador olímpico, que o cara vai se depilar para pular na piscina, que aí sim é uma diferença que pode estar lá para esse nível, mas assim, trazendo para a prática do dia a dia, o cara pode economizar muito dinheiro de maneira muito mais fácil, em vez de gastar 50 mil a mais, 30 mil a mais numa bicicleta. Às vezes um ajuste de posicionamento faz com que esse cara entregue resultado. Sim. Ou vai se sentir muito melhor numa bicicleta mais leve, com muito menos contato do CDA. Você pode falar um pouco desse rolê. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Eu entendi. E é isso onde eles querem, com o equipamento portátil, oferecer. Essa é a vantagem. Eles não querem só uma noção de payback, de retorno do investimento que você faz no equipamento.
mas é que você pode encurtar mesmo a sua jornada. Você pode comprar o equipamento certo, ou você pode começar a mudar o seu posicionamento em cima da bicicleta quantas vezes você quiser, numa postura em que você consiga sustentar 3, 4, 5 horas confortavelmente e aerodinamicamente. Então, vantajosas. É isso, ele quer esse modelo. E eles estão, é lógico, o equipamento não é barato, mas é um equipamento que vai ser barateado. É isso a proposta ali dele. Outros que passaram lá, a Laris Inc., por exemplo, a Larissa, ela trouxe a estimulação elétrica transcraniana, um equipamento portátil, uma metodologia que é indolor. Você posiciona com precisão eletrodos no couro cabeludo, e a passagem de corrente elétrica ativando pontos específicos, não é qualquer lugar, podem promover então uma melhoria na recuperação de desportistas quando submetidos a estresse de treinamento de alta intensidade, de alto volume. Isso acontece no futebol, isso acontece no voleibol, isso acontece também entre ciclistas. Então, e por que não entre atletas, corredores? Os estudos acerca da estimulação elétrica, eles já acontecem para o combate da depressão, por exemplo, mas eles já se mostram muito interessantes para o desempenho. Então, o cérebro ele é pouco conhecido ainda nesse aspecto, e acho que a estimulação transcraniana ele vem reforçar e trazer um novo perfil, um novo campo de trabalho para alguns educadores físicos ou fisiologistas, que é essa neurociência, neurofisiologia. É uma área interessantíssima e pouco conhecida e que faz muita diferença. Sensacional, Márcio. E assim, pensando como você deixou a gente com água na boca aqui, né? Você já falou de provável, como que você falou a frase? Eu acho que... eu acho que vai acontecer. Eu acho que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, assim, pensando num próximo evento ou na atualização das coisas, né? A gente sabe que falar sobre as temáticas que você levantou, por exemplo, só o que eu li de artigo do Tech Bike passado para cá, eu já tenho coisas novas. Haja vista que, eu não sei se eu te falei, né? Tá saindo... foi muito legal isso. Eu até chamei aqui. Tá saindo a segunda edição do meu livro, porque ele foi o segundo livro mais vendido da editora Manolo. Eu só perdi pro De Salles, na área do desporto. Então, assim... E aí, a gente está fazendo a segunda edição com um capítulo sobre tecnologia, tapete de salto e VBT, um capítulo que a gente convidou pessoas para escrever sobre prevenção de lesão, toda a revisão total do livro e muita tecnologia também por exemplo, em vez das figuras, vai ter um QR Code que o cara clica com o celular e ele vê a imagem da gente demonstrando o exercício. Sim. E ao final de cada capítulo também um QR Code comigo e com o Charles, o autor do capítulo, fazendo um breve resumo. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque não sei se pode falar, mas assim, eu tenho certeza que essas temáticas que você falou, bike fit, todo esse conceito da fisiologia, o treinamento de força, se a gente falar de novo, tem muita coisa nova. Mas tem alguma outra coisa que você pensa em pôr, algum outro assunto, como eu incluir 2 capítulos ali? O que mais tem para se falar de bike? Ou seria otimizar, porque a ciência não para de evoluir? Ou tem alguma coisa que se pode falar? Eu acho que otimizar é legal. Por exemplo, Fernando Rian, eu trouxe do Bike Fit, ele não falou desses sensores da Body Rocket, ele falou de um equipamento, de um sistema de câmeras sincronizadas que conseguem mapear a área frontal do ciclista e calcular o CDA a partir de imagem. Então, ele apresentou isso lá. O Cruvinel, ele trouxe os wearables e absolutamente, não é mais uma tendência, é uma realidade. O anel não é mais só da Samsung, o anel Aura, o anel também da concorrência D e F, que vão surgir, dos gigantes chineses, etc., além de outros equipamentos, sensores que você patches, adesivos que você cola no corpo. Então, o Cruvinel ele foi muito feliz no controle dessas variáveis, que são algo que para alguns parece de atleta de alto rendimento, mas não, beneficia um atleta amador. Às vezes ele tem muitas cãibras
e você coloca um patch, um adesivo preso no braço, ele corre alguns treinos com aquilo e você consegue medir a perda eletrolítica enquanto ele corre no frio, enquanto ele corre no calor, num dia que ele bebeu pouca água, num dia que ele dormiu pouco, num dia que ele teve estresse de trabalho, num dia que ele treinou longão, enfim. Você consegue trazer para uma realidade, não mais só laboratorial, uma análise de dados em campo. E é isso que o Cruvinel, por exemplo, também foi muito feliz na apresentação dele. Você brilhou no entendimento prático de qual é o ajuste de carga, o que o professor, o que o profissional tem que observar, tanto na velocidade do movimento quanto na altura do salto. Você trouxe as evidências ali em demonstração, em tempo real, para que a pessoa tenha, além do 4 de 8 e o 3 de 15 do trivial, ela tenha outras evidências, sem precisar necessariamente usar uma tecnologia mais cara, ainda que você tenha apresentado também, assim como outros, tecnologias para medir com precisão a velocidade de movimento. Você fez isso, só que você foi mais além, você trouxe mais para a realidade prática ainda, que não depende apenas de gasto, de investimento, de tecnologia de alto custo. É possível, e você trouxe lá, olha, quanto é a altura de salto? Né? Você pode usar um aplicativo que você, com a imagem, você consegue ver a altura de salto. Se você tem a altura de salto ideal, você sabe que a tua carga ela foi ajustada adequadamente. Então, você trouxe as ferramentas. Agora, é claro, você trouxe método. Não vem, eu acho que tem que colocar mais peso, eu acho que tem que colocar menos peso. Não, você não trouxe essa abordagem, você foi cientista. Então, eu acho que a gente fechou o círculo lá, acho que entregamos o que precisávamos para aproximar a ciência das pessoas. Então, eu tenho certeza que já deu água na boca da galera pensar, tendo esse evento para se inscrever, né, que foi um sucesso. Realmente é uma oportunidade ímpar, não é puxar saco, não. Né? E assim, eu acho que, Brunão, prepara o corte aí que vai ser excelente, hein? Ih, caramba. Porque assim, eu falo para você que não precisa organizar tanto que as coisas, as melhores ideias vêm assim, que vai ser, acho que o grande finale, né, Márcio? Então, vamos pensar assim, ó. O cara foi lá, fez um treino de força, que ele se tornou, não gastou energia, aquele que a gente falou, e vai se tornar mais econômico, e beleza. Aí ele descobriu que a posição fez os ajustes na bike, que ele com sensores aerodinâmicos. Aí ele foi lá no Rianho, fez o fit, foi no Everton, viu a fisiologia, pegou o anel, ele começou a não se lesionar ou poupar dias que talvez ele precisasse descansar. Cara, até para a galera escutar os podcasts anteriores seus, cara. Talvez você pode explicar brevemente para quem é corredor, assim, na minha cabeça, o número que isso pode se refletir em watts, Márcio, da economia desse cara, se ele fizer tudo isso, cara. Para quem está acostumado no dia, é assustador, cara. Né? Se o cara troca uma garrafinha de lugar com tudo isso, então, assim... Olha, agradecendo a sua presença e fechando, sem pressa, mas como a pergunta final do podcast, sim, fala um pouco sobre esse contexto, porque assim, olha isso, cara, e às vezes... Olha, teve uma outra apresentação, talvez eu responda, assim, o Dr. Fabiano Pinheiro, ele trouxe a restrição de fluxo sanguíneo. E aí é um garroteamento, é uma espécie de... O Fabiano Pinheiro Pérez? Não, né? Não. Tá. O Fabiano Pinheiro Pérez era o que cuidava de bike fish, que participava do nosso grupo do Valorize. Não. Porque é o mesmo Fabiano Pinheiro, ele é doutor pela USP e ele trabalha com a restrição de fluxo sanguíneo. Então, é uma espécie de garrote, é uma espécie de agarra que aperta a coxa do ciclista muito fortemente. O sangue não passa tão bem para o membro, ele é restrito, por isso restrição de fluxo sanguíneo. E aí a intensidade da pedalada, a gente entende que se a pessoa pedala com menos intensidade sob restrição, garroteada, ela consegue ter grandes resultados, ela tem avanços. Então, olha, não é só o quanto a gente... faz em economia de watts, né? Quais outros métodos que a gente pode associar para que o nosso corpo ele tenha um esforço maior e que no final ele consiga render mais? Acho que o modelo
do Fabiano está exposto. O Tech Bike ele tem algumas gravações que vão começar a correr agora. Você vai conhecer mais detalhes lá. Hoje, o atleta ele tem que entender que há forma de medir a economia e há forma dele ganhar fazendo coisas novas. Eu acho que ele tem que pensar sempre dessa forma. Então, sim, dá para economizar facilmente hoje mudando capacete, posição, isso, aquilo. Ele, da noite para o dia, ele consegue economizar 30 watts, por exemplo. Então, num Ironman, por exemplo, ele pode economizar 15 minutos sem gastar 50 mil reais, como você falou, em equipamento, mas talvez gastando em consultoria com profissionais para ele se ajustar e para ele comprar coisas corretas para ele ter essa economia. Então, isso é possível, isso é um novo cenário. Então, os novos métodos é algo que a gente tem que ficar atento e essa economia é algo que a gente tem que ficar atento. Eu quero te agradecer pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar do Tech Bike. Sei que, à medida que as próximas semanas, próximos meses acontecerem, eu vou ter mais ideia de como as pessoas vão se aproximar para cooperar, patrocinadores, parceiros, professores, profissionais de apoio, e aí eu vou conseguir finalmente lançar uma data. Mas, em princípio, segundo semestre é o meu alvo, é onde eu tenho uma janela, talvez novembro, como aconteceu, e vai ser um simpósio e espero que você esteja lá, que você possa, de novo, colaborar, abrilhantar o evento, porque você tem tudo a ver com esse evento também. E um pedido meu, Márcio, até pelo que a gente fomenta, sabe, cara? Se você pensar com carinho, e eu que viajo com o Instituto Valorize o Brasil inteiro aí para coisas, para o curso de biomecânica, que eu sou professor, não sou coordenador, né? Esse ano tem Porto Seguro, Vila Velha, é que você traga isso para o online também, para a gente conseguir chegar ao pessoal de longe, sim, sabe, cara? Sim. Porque, assim, mesmo que não seja com tanta qualidade, isso faz parte do nosso legado, né? Então, assim, as pessoas de longe conseguir. Sim. Então, eu acho que a tecnologia está aí, a gente fala de tecnologia para tentar transmitir, além do presencial, que... Não, a gente sabe como é muito diferente, né? Então, se você tem a oportunidade da região, você tem que correr até para pegar as cadeiras que tem lá, que são poucas. Normalmente, o espaço físico limita a quantidade, mas, assim, se a gente conseguir também passar isso para o pessoal de fora e fazer com que a informação chegue para tanta gente de longe que está interessante e não chega como chega facilmente aqui no estado de São Paulo as coisas, vai ajudar muito mais gente. Eu sei que o seu legado é ajudar mais gente. Obrigado. Está registrado, pode deixar. E nos avise. E até a próxima. Para fechar, deixa os seus contatos, redes sociais, quem quiser treinar contigo. Obrigado. E fecha falando que tem um projeto novo também para esse ano, né? O Márcio do MTB. Vamos lá, eu vou falar então primeiro os meus contatos. Lázari Márcio, meu Instagram, é o meu sobrenome e o meu nome. Então, nessa ordem. Você me encontra lá com campanhas educativas, inclusive, no uso aí de medidor de potência, que é a minha principal alçada. Se quiser me contratar como um treinador, se quiser uma consultoria também, o contato está lá disponível para isso. Tá bom? Agradeço por esse espaço, Sandro. Para esse ano, agora no dia 24 de janeiro de 2026 e no dia 25 também, vai ter uma teoria e prática e a apresentação do time Gym to Rise. Gym to Rise é uma equipe profissional de mountain bike, composta por médico, por analista de dados. Eu faço a parte de análise de dados, eu controlo a carga externa de treinamento, por um treinador que é um sul-africano, no controle inicialmente da Juliana Morgan, que é uma atleta numa jornada olímpica, uma das melhores, é a melhor sub-23 do Brasil, está ascendendo para a elite esse ano e está nessa corrida para Los Angeles 2028. Eu faço parte desse time, o evento vai acontecer em Petrópolis. Se alguém quiser alguma informação, dá para procurar lá o Gen de genética, 2, que é o número, Rise em inglês, R-I-S-E. Gen to Rise, ou no Instagram da Gil MTB, vai encontrar também alguma coisa sobre esse evento. Agradeço a oportunidade de divulgá-lo. É isso aí, pessoal. Nos vemos em breve. Orgulho de falar, ele é meu amigo, viu? O cara é fera demais. Tamo junto, obrigado, até a próxima. Valeu, Marcinho. Obrigado a todos. Obrigado, gente.